Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho, fumegando, um cafezinho gostoso, que eu te convido para tomar comigo nessa manhã. Te ofereço aqui o que eu tenho à mesa, a ser de bom grado que você tiver aí no momento em que for assistir o nosso vídeo. Peço que você, se for inscrito, acione o sininho para receber as novas notificações do canal. Se não for inscrito, que nos dê a força junto ao YouTube com a sua inscrição, que é o feedback que o YouTube precisa para distribuir o nosso vídeo mais amplamente. Que você também, se achar que o vídeo vale a pena, curta e também compartilhe com as pessoas que você achar que vale a pena compartilhar. Nosso assunto de hoje é respostas do coração. Vamos ao tema. Hal Archbold, ele foi um professor, um comunicador, palestrante, que por mais de 20 anos fez palestras para todo tipo de público, desde o infantil até pessoas maduras, para acadêmicos, e ele sempre fazia questão de fazer as suas palestras caracterizado como Benjamin Franklin, grande pensador, político, o homem que está parece que na nota de dólar, E Franklin se tornou uma referência em termos de sabedoria, de competência, capacidade, e ele então se caracterizava com roupa de época e tudo mais. E ele foi um dia fazer uma das suas conferências numa escola, e ele terminou a 5ª série, e aí ele abriu para perguntas e respostas, daquelas crianças, sobre se alguém queria fazer alguma pergunta. E aí um garotinho levantou a mão e falou assim: mas eu pensei que se eu tivesse morrido, Porque Benjamin Franklin ali à frente deles, uma personagem histórica, Aí ele disse, de fato, eu morri no dia 17 de abril, se não me falha a memória, aqui, 17 de abril de 1790, ele estava com 84 anos. E aquela pergunta inusitada, naturalmente não era uma pergunta incomum, mas era uma pergunta que precisava de uma resposta, E ele então disse, não, de fato eu morri, Benjamin Franklin, em 17 de abril de 1790. Mas aí, espirituosamente, ele deu uma tirada, naquele desconcerto. Ele falou, pois é, mas eu não gostei muito não. Tanto é verdade que eu não vou nem tentar fazer isso de novo. Não quero fazer isso de novo, quer dizer, morri outra vez. O garotinho ficou ali tentando entender o que ele disse, mas lá no fundo da sala, ele repetindo a pergunta, alguém tem alguma indagação a fazer? Quer fazer alguma pergunta? E um garotinho de 11 anos levantou a mãozinha e ele então perguntou, o que você quer saber? E o garotinho perguntou para ele, quando o senhor esteve no céu, o senhor viu minha mãe por lá? Ele falou, pronto, agora me embaracei de vez. Ele disse que aquela pergunta foi tão desconcertante, porque ele percebeu que devia ser uma coisa recente, a perda da mãe por aquela criança, aquele trauma ainda não estava resolvido no coração daquela criaturinha. Para nós adultos, a perda de entes queridos sempre significa um período de luto, às vezes prolongado, para muita gente, luto muito, diríamos assim, muito prolongado. Aquele garotinho certamente estava ainda vivendo as dores da perda da mãe. E ele falou, eu não posso responder de qualquer jeito, eu tenho que ter cuidado, porque é um garoto de 11 anos, a vida dele está nesse emaranhado de coisas. E aí ele se lembrou de uma frase muito interessante de Benjamin Franklin, do próprio, em que ele dizia, a boca o coração do tolo está na boca, mas a boca do sábio está no coração. E ele então, naquele momento, ele falou, meu Deus, o que eu vou responder para esse garoto? E aí ele diz assim, olha,
Eu não sei bem se trata da mesma pessoa, mas se for o que eu vi, é o anjo mais bonito que eu vi por lá. Aí o garotinho abriu um sorriso, aquele sorriso largo. Ele percebeu então que a resposta dele havia atingido o coração da criança. As outras pessoas ficaram assim, também tocados por aquela simplicidade, por aquela generosidade da resposta. E o próprio Archibald, ele vai dizer depois, né, que ele não sabe quem foi que soprou aquilo para ele, de onde veio aquela inspiração, mas ele sabe que certamente foi o anjo mais bonito que ele viu por lá que trouxe para ele aquela resposta. Nós ficamos pensando aqui na dor das pessoas que perdem entes queridos, né? Recentemente tivemos casos na família, pessoas muito queridas que nós, de uma certa maneira, tivemos que nos despedirmos deles e, naturalmente, embora a gente saiba da imortalidade da alma, de tudo que a doutrina espírita nos fala, que o espírito é eterno, de fato é, que ele sobrevive à morte, sobrevive ao túmulo, nós todos sentimos de uma maneira mais vigorosa, de uma maneira mais, diríamos, dolorida e sentida mesmo a perda dos entes queridos. Mas, de repente, nos ocorre a ideia de que os nossos entes queridos foram pessoas tão generosas, tão maravilhosas, que eles chegam no plano espiritual e de lá, como ele mesmo disse, né, como anjos benfeitores, tão logo eles tenham condições, continuam velando por nós. Nós sentimos saudades, sentimos a dor, sentimos a ausência, mas a memória dessas criaturas encheram tanto as nossas vidas de acontecimentos, de eventos, de fatos, encheram as nossas vidas de alegria, encheram as nossas vidas, diríamos, de entusiasmo. Quanto incentivo não recebemos dos nossos parentes mais velhos, né? Nossos pais, nossos avós, tios, primos, pessoas do nosso convívio, às vezes pessoas que nós elegemos por parentes afetivos, que são os amigos, né? As amigas, e essas pessoas nunca deixam de fazer sentido na nossa vida. E não é também incomum muita gente que, sendo espírita, acreditando na comunicação entre o plano espiritual e a terra e vice-versa, desejaria ter uma palavra, uma notícia de um ente querido. Aquele menininho, sem ter essa consciência filosófica da imortalidade da alma, queria saber se a Benjamin Franklin ali, configurado naquele comunicador, se ele tinha visto a mãe dele quando esteve no céu. Nós, naturalmente, temos as respostas disso tudo pela fé que nós nutrimos na imortalidade da alma, na confiança em Deus. E ele disse, olha, eu não sei se é a mesma pessoa, mas se for, é o anjo mais bonito que eu vi por lá. Quem é que não tem lembranças desses anjos maravilhosos que fizeram parte da nossa vida, que passaram pela nossa jornada, que fazem sentido nas nossas lembranças, né? Temos muitos amigos atravessando momentos difíceis, delicados, parentes que recentemente perderam entes queridos, no sentido do convívio aqui na Terra, e nós, ainda com dores, com saudade, com tristeza em outros momentos, mas com uma confiança imensa. Nós lembramos daquela musiquinha que o de Paulo e Paulino e a Marília Mendonça e outros tantos cantores, mas os mais famosos desses aí, cantaram um dia que está aí na internet, né? Estrelinha, né? É a estrela que mais brilha no céu, é a estrela dos nossos afetos, a estrela dos nossos amores, a estrela que realmente faz sentido para nós. Entre as miríades de outras estrelas, é aquela que nos faz lembrar que de algum lugar, no plano maior da vida, esses espíritos notáveis, esses anjos maravilhosos, os mais bonitos que existem por lá, continuam velando por nós, continuam olhando por nós, e nós por aqui nos lembrando tão
afetiva e de maneira tão grata por todos eles, nós oramos para que Deus faça por eles tudo aquilo que eles merecem, por tanto bem, por tudo que fizeram por nós. Então, me lembrei aqui do Ralph Archibald, ele, no desconcerto de uma pergunta que tirou ele de um certo conforto, né, filosófico, mas o colocou diante de uma indagação que todos nós fazemos. Como é que estarão os nossos entes queridos? E nós sabemos que onde quer que estejam, sob a proteção de Deus, de Jesus, dos familiares queridos, anjos guardiães, espíritos protetores, qualquer que seja o nome que nós venhamos a dar a eles, estão em boas mãos. Por isso, me lembrei aqui, o anjo mais bonito que está lá, provavelmente é a pessoa mais amada que foi aqui. E naturalmente, nós poderíamos nos indagar, né? Que importância tinha cada um desses anjos nas nossas vidas? E que importância continuam tendo nas nossas memórias mais lindas, nas mais significativas, nas mais estimulantes para as nossas lutas no caminho. Então, nossa lembrança de hoje foi que os que partiram estão em boas mãos. Deus cuida de todos, cuida também de nós. E com mais justa razão, aqueles que nos mereceram tanto amor na terra, com tanta força, com tanta generosidade distribuída por aqui, só tinham uma compensação no plano maior da vida: serem acolhidos por Deus, não só por consciência tranquila de ter feito o máximo pelo seu próximo, pela pessoa querida que ficou na terra, mas também por ainda continuar recebendo as nossas preces, que são clarões luminosos no caminho de todos eles. Que Deus abençoe os que partiram e nós que continuamos por aqui. Preservemos a memória maravilhosa que a saudade e a dor que eles fazem, a falta que eles fazem, provoca em nós. Não porque simplesmente não estão mais aqui, mas porque por aqui continuariam fazendo muito, muito, muito bem para nós. E a ausência deles por aqui ainda nos faz sentir muita falta. Nosso assunto de hoje foi esse. Que Deus nos abençoe e que essas respostas do coração, como a de Ralph Archibald, possam ser as respostas para as nossas indagações mais profundas. Como estará aqueles nossos queridos que partiram? E o coração nos diz que estão muito bem. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Um beijo para todos.